que ideia que me marcou era ele dizer que ele ele foi criado numa aldeia onde se plantava arroz e onde se Exatamente. tinha a inundação, né? Aquela água que No subia nível certo. É, e subia para as plantações de arroz. E uma coisa importante que ele aprendeu a não brigar com a água, né? A entender que a água precisa ter o caminho dela, porque se ela for respeitada, ela não precisa, a gente não inunda como houve aí a inundação. Por quê? Ela inunda porque a gente a gente espreme a água, né? Em ele caminhos. usou até uma imagem bonita que a gente faz da água como se fosse uma avenida asfaltada, uma coisa Como reta, quando os rios são todos em meandros, né? sinuosos, né? E no, E eu acho que esse respeito que a Beth estava comentando de mudança de visão é o respeito pela natureza, né? Considerar que a natureza tem sua preciosidade e sua sabedoria própria, né? Isso que está acontecendo é porque a gente realmente, não é só por isso, mas porque realmente a gente despreza a sabedoria e tenta impor uma ideia e tenta impor um poder, né, ou um controle que não dá coisa boa, né? Dá coisa Eu boa. mandei aí para vocês, que parece que é verídico, uns fazendeiros alemães que chegaram nessa região em 1850. Olha, cuidado com os índios são perigosos e tal. E o cara plantou, e o índio nunca veio lá encher o saco dele. Aí um dia ele subiu, era um platô que o índio morava. E aí o índio recebeu ele bem, mas você não está chateado de a gente estar usando as suas terras? Não, essas terras não são nossas, são das águas. 1850, gente. 1850, entendeu? O índio já cantou a bola. Essa água, essa terra aí não é nossa, não, é das águas. E aí, mais uma vez, né? Quer dizer, a gente lembra falando, né, no Ailton, a ideia dos paraquedas coloridos, né? Assim, já que a gente está aqui, a gente vai fazendo paraquedas coloridos, que talvez sejam, né, aí as nossas ilusões, né, onde a gente vai tentando se salvar com algumas coisas, né? Porque talvez a gente esteja muito perdido, né? Talvez nós estejamos muito perdidos. A gente está nessa luta, né? Acho que nós aqui estamos, a gente está se debatendo aqui e tentando, né, compreender e saber o que é que está acontecendo, né? O que é que está acontecendo conosco, o que é que está acontecendo com as pessoas que a gente, enfim, que a gente se relaciona, conhece, né? Crianças de 4, 5, 7, 8 anos falando em morte, né? É claro, a gente tem duas grandes guerras aí acontecendo, né? E duas grandes guerras, assim, que já foram naturalizadas, né? A gente mal e porcamente, né, a- ouve falar, né? A gente nem ouve, nem se sensibiliza quase mais, assim, só, né? Agora tem essa tragédia que a gente está vivendo, mas que fica, né? Fica na tragédia, né? E continua na briga com o rio, né? Tudo isso que vocês estão falando. Então, ao invés de entender e falar, ok, né? Existe sustentabilidade no mundo insustentável? Não, né? Quer dizer, ou a gente vai revendo de fato, né? A maneira de viver, a maneira de se relacionar, de lidar com o rio, né? Sei lá, de ter a comida que a gente come, né? E não de comer coisas que estão mais próximas da gente, né? De aprender. Tem uma história de um amigo que estava fazendo um trajeto, né, longo pelo Nepal. E assim, o grande prato do Nepal é dalbate, né, que é lentilha, vegetais e arroz. E eles comem dalbate no café da manhã, dalbate no almoço, dalbate no jantar, o tempo todo, né? E, e aí esse amigo, depois de muito tempo, né, assim, de 4, 5 meses comendo dalbate, só que
foi tentando levar outras coisas ali para dar uma variada, mas enfim, comendo Dalbate, ele foi a um local para comer, numa vila, e chamou os chefas para irem juntos, eles foram, e aí ele falou, o que que vocês querem comer? Aí eles disseram, Dalbate. Falou, sim, mas assim, vocês não querem, né, sei lá, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Não, não, Dalbate, né? Mas vocês não têm curiosidade? Eles disseram, não, Dalbate. A gente sabe como é que é, mas a gente quer comer dalbate, a gente está com fome. Quer dizer, é uma outra relação, não que a gente tenha que comer dalbate, que tenha que comer a mesma coisa a vida inteira, né? Mas é uma outra relação também, né? A energia de vida, talvez ela seja direcionada para outros lugares, né? Talvez o contentamento ou a satisfação, ela venha de outro lugar, ou de outros lugares, né? Que não dessas satisfações mais imediatas que talvez a nossa cultura precisa. Isso é uma hipótese, né? É uma das hipóteses, né? E aí acho que entra em frustração. Então, que a gente seja, né, que todos nós aqui sejamos muito bem-vindos nesse encontro. Esse virar branco, né? Esse capítulo 12 aqui. Vamos fazer uma rodada. Opa, vamos fazer uma rodada um pouco, dizendo como é que a gente se sentiu nesse capítulo? O que vocês acham? Infelizmente, eu não tive tempo de ler. Então, se vocês quiserem me fazer um resuminho, eu agradeço. Senão, eu ouço os comentários. Alguém, assim, teve mais gente que não pôde ler? Só para a gente ver se a maioria não leu ou a gente quiser seguir lendo, né? Ele é um capítulo, eu acho que um pouco mais longo, a gente não conseguiria, eu acho que ler ele todo, né? Mas alguém mais não teve a possibilidade de ler? A Célia também? Eu li. Tá. Tá, eu acho que a gente pode ir localizando e eu acho que tanto a Célia quanto a Sônia, eu acho que podem entrar, né, e vão conversando com a gente, porque eu acho que é um capítulo, enfim, vamos dar uma rodada aí e a gente vai fazendo uma síntese para vocês, tá, Sônia? Bom, eu vou dar eu vou jogar as minhas flores aqui, né? Que a gente fala em dar um pontapé, né? A gente precisa arrumar umas outras palavras para isso, né? Mas eu vou dar aqui fazer a saída, né? Uma coisa que eu acho, eu lembrei muito de várias pessoas, mas eu me lembrei muito do Cisino, né? Porque eu acho que uma das coisas que o Schopenhauer fala aqui, ele fala, né, da vida dele na aldeia, só para localizar, né? Da vida dele na aldeia. Aí a aproximação, a chegada de brancos, de missionários, a relação com essas pessoas na aldeia, a saída dele, né? Na saída dele, na ida para a convivência com os missionários, o que ele vai vendo, o que ele vai sentindo, a identificação que ele faz com essas pessoas, né? Todo o processo de identificação, de desidentificação que ele faz, a ida para a FUNAI, o que acontece quando ele vai trabalhar. Então, assim, todos os contatos que ele teve com os brancos, como é que isso impactou e o que aconteceu, o que fez com que ele entendesse que ele deveria retornar. E a relação dele com a aldeia, né, dele, enquanto ele estava nessas relações com os brancos. Eu acho que, sei lá, uma síntese bem sintética, talvez seja mais ou menos isso. Eu não sei se alguém pode aqui colaborar
só para dar uma localizada sobre o que é o capítulo. Olha, eu gostei tanto desse capítulo que eu fui para trás ler o anterior que eu não tinha lido. Hum. Eu li esse, daí eu falei, gente, eu preciso ler o anterior para saber o que foi falado no capítulo anterior, né? Que a missão. E eu achei que realmente precisaria ter lido mesmo a missão para poder entender como os missionários foram chegando. E o que me chamou muita atenção é a dúvida, né? A dúvida constante de acreditar no que os brancos falavam, disso ser uma verdade, de abandonar as próprias verdades para adotar as verdades dos missionários ou do outro, porque tentavam convencê-los, né, de que isso era mais correto, era mais certo e era o que devia ser feito. Gostei muito dos nomes, né? Jesus e Teose, né? E né, não é Deus, não é Jesus, mas é um termo Decidi. colocado, e que você vai pensando, né? Que Jesus e Deus, enfim. O que eu achei, Beth, é esse conflito interno, né? Com que eu vou me identificar, o que eu vou manter ou que eu vou abandonar e vou adotar outra coisa. E aí vieram a peste, veio o sarampo e vieram as mortes, né? E achei muito interessante porque eles diziam: vocês acreditam em Deus ou no nosso Deus e não chamem um chapiriz para curar as doenças ou para curar vocês. E todo mundo morria, né? As pessoas iam morrendo. Então, ele falou, isso é uma mentira, não é verdade. Porque eu achei muito interessante quando ele disse que ele achava que o Deus devia ser muito preguiçoso, porque ele não fazia esforço nenhum para curar o povo dele, né? Aqui na 278, né? Nem quando estamos agonizando, morremos à toa, sem ele nem se preocupar. Ao contrário, os chapiris demonstram muito empenho em nos vingar. Por isso censuram Deus como faríamos com um xamã indolente. Os brancos dizem que você é poderoso. Você alega saber curar, mas nunca o vemos trabalhar. Você nunca sai da rede. Você nunca sai da rede. Você foge da luta contra os seres maléficos. Você só sabe ficar repetindo palavras de medo e de morte e de ameaça, né? Então isso foi desgastando, né, Beth? Eu entendi isso, que isso foi, né, ele foi perdendo a vontade de virar branco, né? Isto foi desanimando e foi mostrando que isso não era o que ele queria. E aí ele vai, para mim a frase emblemática é: nunca vou querer deixar de imitar nossos antepassados, pois esse é o nosso verdadeiro modo de ficar sábio. Ou seja, é com eles que eu tenho que ficar e não com os outros que estão chegando, né? Nossa, eu achei esse capítulo Lindo. demais, demais. E ele se vestindo da roupa, né? O Pondo a relógio, roupa, né? pondo o relógio, né? Aquilo que a Roberta mandou, não foi, Roberta, que você mandou aquele trechinho para nós? Nossa, obrigada, maravilhoso, porque muito bem lembrado. Eu gostei demais desse capítulo. Eu acho que ele é contundente, assim, né? E eu acho bonito porque ele retoma os próprios valores e diz: não, gente, é aqui que eu tenho que ficar, é isso aqui que eu acredito, é no chapiriz que eu acredito. E, né, que bom, me deu um alívio no final do capítulo. Eu falei: ai, que bom, que não quer virar branco. Tá ótimo, que maravilha. E esse, Foi isso. esse pensar, né, que ele foi estabelecendo, e olhando, ele não teve medo ele não fugiu desse teose que estava sendo apresentado a ele, desse Jesus. Ele foi olhar, ele foi ver como é que é, ele, né, ele tinha uma curiosidade muito grande, mas eu acho que, eu sinto que esse medo que esse teose, né, apresenta, e essa ameaça, né, que até hoje, né, acho que a gente vive isso, né, enfim, as igrejas pentecostais aí seguram as pessoas muito dessa maneira, não só, né, mas as pentecostais eu acho que elas são ao concurso nesse sentido.
vai segurando pelo medo e pela ameaça, e ele reconhece, né, a divindade, o chapiriz, esse Deus, nenhuma entidade, ela pode carregar isso. Ela é tomada de amor, ela não é tomada dessas coisas. Alguém que se preocupa, né, com seus filhos, alguém que se preocupa com o outro, alguém que está olhando, não é uma pessoa tomada pelo mal, né? Não é uma pessoa que você permanece pelo amor e não pelo medo, não pela ameaça, né? Então eu acho isso, acho que, assim, nossa, eu acho que é muito por aí, é muito por aí. E esse caminho de ida e volta, né? Mesmo que na aldeia, né, ele não tenha sido muito bem visto quando ele voltou, né? Mas ele bancou todas as escolhas dele. Ele bancou a curiosidade, ele bancou o conhecimento, entrar em contato, né, com essa outra cultura, e ele bancou também falar, olha, não é isso, né? Não é isso. E aí voltou. E assim, só Vou para falar um pouquinho. aproveitar, assim, logo, Desculpa. desculpa, Beth, não, mas assim, é porque logo, eu acho que na primeira página, né, ele fala que o Teossi, ele não é amigo da floresta, né? Então, ele está dentro da floresta, né? Essa relação com a natureza, que a própria psicologia analítica, né, traz, que o Jung traz, que a psique é a natureza, né? E que a natureza é a psique, de que nós não nos relacionamos, assim, né? Nós somos essa natureza. E aí ele fala, olha, ele não é amigo da floresta, não é que ele não é amigo dos Yanomami, ele não é amigo da floresta. E os Yanomami, eles são a floresta, né? Desculpa, Beth, desculpa, pode falar. Tudo bem, eu só ia comentar que é uma pena que, infelizmente, não é isso que acontece com todos, né? Hum. Porque eu fiquei pensando e lembrando também daquele. Acho que é um filme, né? O Ex-Pajé, né? Não sei se todo mundo viu aqui, né? E que tem esse lugar, né? Em que as pessoas acabam sendo tragadas por essa, sei lá, cultura dita dominante que vem e que, né, se impõe de alguma maneira. E aí, assim, não tem muito como eu não me colocar de um ponto de vista também, de uma certa maneira, narcísica, né? Que, embora seja um caminho diferente, a imigração japonesa ela passou um pouco também por essa negação de si, né, dos seus próprios valores, e com o desejo e a vontade de se tornar branco, né, de poder ser alguém que a gente não é, né? Porque os valores eram todos depositados positivamente no branco, ou pelo menos no branco que se pregava aqui no Brasil também, né? A gente tem todo um movimento político aí envolvido nessa, como é que fala? Essa política do embranquecimento, né? E que vai levando de rodo, assim, gerações, né? Gerações, sei lá, vários indivíduos, e que não sei, até porque eu acabei estudando também bastante, né, vamos dizer, esse nicho, esse pedaço, né, de história. O que a gente vai vendo é que é isso, tem muitos indivíduos que acabam se perdendo um pouco no meio do caminho, assim, né, de não saberem mais, né, com o que se identificar e como se identificar, e isso acaba virando patologia psíquica, né? E aí é importante isso, dessa possibilidade de voltar para casa, só que no caso da imigração, não tem a casa para onde a gente vai voltar, né? Até porque, assim, se a gente for ver, a imigração começou em 1908, né? Ou seja, o Japão dos nossos ancestrais não existe mais, né? Porque é um outro Japão já pós-guerra, pós-interferência norte-americana e de uma ocidentalização também bastante grande. E, ao mesmo tempo, eu não sei, eu queria que alguém que conhece melhor o Japão do que eu, né? Porque eu nunca fui, né? Mas de alguma maneira, assim, o que eu acabo percebendo é que os japoneses no Japão também estão sofrendo de uma crise identitária, né? No sentido de que a cultura ocidental se impõe de uma certa maneira e que eles perderam essas referências, sabe? Enquanto o que eu sou, né? Quem eu sou.
E aí a gente vê outras coisas do tipo assim, é, principalmente na década de 80 e 90, houve um grande movimento de descendentes de japoneses que foram trabalhar no Japão, né? E antes de ir, eles se consideravam bastante japoneses. E aí, chegando lá, eles se surpreendiam porque não eram, né? Eles eram estrangeiros e tratados como tal, e muitas vezes maltratados, né? Porque como assim você não sabe a nossa língua, né? Como assim você não conhece os nossos costumes, né? Então, sei lá, esse capítulo me levou muito também para esse lugar, né? Enfim, pelo menos para mim, o estudo foi o que me ajudou a, de alguma maneira, talvez voltar para casa de algum jeito, né? De encontrar para onde voltar também, né? Mas, enfim, já falei bastante. Para mim foi um capítulo que eu gostei muito de ler e me chamou a atenção a intensidade com que ele. Tá muito baixo, Roberta. Vocês estão me ouvindo? Tá melhor? Aumenta um pouquinho. Tá no máximo. Dá para ouvir? Dá para ouvir melhor? Então, me chamou muita atenção a intensidade com que ele foi mergulhando naquele conhecer o branco, o movimento, a questão da espiritualidade e, e no encontro que ele foi tendo com isso, né? Essa de falar, mas a gente se relaciona com o Chapiri que responde, que atende, que cuida, mas esse outro é um monólogo, né? A gente só fala, só fala, só fala, e ele não responde, ele não se preocupa, né? Então, que lugar é esse que eu estou me aproximando também? Mas seguiu até o limite de falar, não, de fato não é, né? Não é isso que eu sou, porque a espiritualidade não está fora, né? Não está na relação com esse que está fora, mas está na vivência da floresta, como ele fala, né? Olhou para dentro e foi ali que ele se viu. E isso para mim é forte porque me toca num lugar muito sensível. E a solidão que ele descreveu, ele foi muito corajoso desde a adolescência, né? Ele foi buscando isso desde muito jovem. Quando ele fala, chegou um momento que eles percebem que o pai, acho que a mãe tinha falecido, o pai, e o padrasto já tinha outra esposa e não dava atenção, então ele não tinha quem o alimentasse, quem o olhasse. E eu não sei até que ponto isso também não levou para buscar, né, esse lugar também de cuidado. E acho que é isso que para mim, assim, falou muito, né? O capítulo inteiro, assim, tá todo grifado. Eu achei coisas muito incríveis, muito fortes, né? De uma coragem, de um mergulho, assim, de verdade para sentir aquilo que ele estava escolhendo, mesmo tão diferente do que ele tinha, do que ele era, não era o que ele tinha, né? Do que ele era, e de lá embaixo, ou lá no fundo, e voltar, né, para reconhecer, não, não é isso. Não foi alguém que disse, não, ele foi lá e experimentou mesmo. E o tempo todo atento, observando a vivência que ele contou do hospital, que ele ficou um ano longe de todo mundo que ele conhecia, mas observando, aprendendo, acompanhando, e não se fazia só, né? Essa... Sabe uma coisa que eu acho tão... Ai, desculpa, Beth. Fala, Neuza, fala. Não só é só uma observação, tem algumas frases que são tão contundentes dele, né? E quando ele fala, minha boca acabou perdendo o medo, eu acho isso incrível, porque ele diz que a boca perdeu o medo, os ouvidos fazem isso, os olhos fazem aquilo. Então ele dá vida a a, a cada pedaço. Esses pedaços têm vida, né? Não é ele, é a boca.
que estava com medo, né? Então, acho tão interessante essa forma de você se ver e ver o resto das coisas do mundo, porque a árvore fala, as águas falam, tudo fala, né? Tudo tem uma vida própria. E dentro dele também, né? O corpo dele fala por ele. A boca fica assim, um assado, sente isso ou aquilo, né? É só uma coisa que me chamou a atenção, assim, acho fantástico isso. A vivência dele é com o corpo inteiro, né? Porque não é dissociado, né? Que o corpo, não só o corpo é a água, o corpo é a mata, o corpo, né? Não há uma dissociação. Então, esse corpo, ele é sentido e eu penso que há um tempo para poder ter a percepção desse corpo, assim como dos sonhos, né? Quando narra o sonho, mesmo que faz a narrativa, fala uma vez, fala outra, não tem uma preocupação de ter um resultado daquele sonho, né? Aquele sonho ele não tem que virar mercadoria, né? Ele não tem que retornar em alguma coisa. Ele não precisa ter um sentido objetivo. Ele vai ter, ele pode ter, mas essa não é a função dele, né? Mas uma coisa que eu queria, que eu não sei se vocês sabem, mas no Expagé, apesar de tudo isso, né, apesar de tudo que aconteceu, do que o filme retratou, né, ele continua na aldeia, né, e eles continuam retomando, fazendo uma retomada da cultura, né, do conhecimento da etnia. Então, embora tenha acontecido o que aconteceu, né, mas também a exemplo, né, do que o Schopenhauer narra no capítulo, a gente tem também no Expagé, né, a gente tem uma outra história que também vem sendo construída depois daquela situação, né? E quando o Schopenhauer fala, quando foi ser gravado o filme com ele, né, ele falou, olha, tudo bem, mas ele não vai ter o tom do Expagé, né? Acho que é a Última Floresta. Ele falou, não vai ter. Eu não quero um filme, né, que continue narrando, mais uma vez, né, a vitória dos brancos, né? Quer dizer, que aqueles filmes, né, do mocinho e do índio lá que ia, tá? Ele falou, olha, essa história não, né? Então a gente pode fazer, mas vai narrar uma outra história, vai ter um outro desfecho, né? Não quero um filme dessa natureza. Então, acho que isso é interessante. E eu queria comentar, aqui ler uma fala dele também, que ele diz assim: a beleza e o poder do Chapiri não, não tardaram a causar inveja em Teossi. Por isso, como eu disse, ele acabou matando o Mama, que era o pai deles. Ele não morreu sem motivo. É também por isso que até hoje a gente de Teossi guarda tanto rancor contra os xamãs, que fazem dançar esses espíritos. É o que penso, né? Então tem uma luta aí dos deuses e que eu acho que dentro da tradição, né, dentro do Chapiri, você não tem uma concorrência, uma competição, você não tem uma sobreposição, que é diferente do que Teossi quando chega, né, e impõe, né, e aí fazendo uma correlação, né, é um único pensamento, uma única ideia, um único Deus, e a gente conhece muito bem isso, né? Acho que a gente tem vivido isso ao longo das décadas aí, o que acontece quando a gente tem uma única ideia, né? Diferentemente do que ele narra, que é assim, olha, não é uma única ideia, né? Não precisa se sobrepor, né? Pode ter uma convivência, né? São só diferentes, são só referenciais, né?
E aí, um pouquinho mais adiante, né, ele fala uma coisa assim, que o Mama sempre demonstrou amizade, sempre demonstrou, o Mama sempre teve uma generosidade. O Mama nunca se opôs, né? O Mama nunca impôs nada. O Mama mostra, ele sinaliza, mas ele não impõe, né? E que talvez seja um exercício, né, de liberdade que talvez nós também não estejamos muito acostumados, né? Assim, a gente quer sempre uma direção, alguém que, né, que aponte o caminho, talvez o que a gente tenha vivido, né, em vários momentos, né, não só enfim, da política brasileira e de outras, onde a gente atribui e precisa que alguém faça, né, e não que seja fruto de um trabalho coletivo, né, mas atribuir a alguém a resolução das situações, dos conflitos que a gente está vivendo, né? Talvez a gente possa pensar também um pouco por aí. E esse aprendizado de, de acreditar numa voz só, né? Leva talvez a gente a confiar pouco no que ele fez, de olhar para dentro e descobrir de novo, não, eu sei onde é o meu lugar. Eu preciso que alguém de fora, quando eu preciso que alguém de fora diga que lugar é esse, dá mais trabalho fazer esse caminho de, de poder confiar em outro lugar, em si mesmo. E talvez eu acho que confiar em si mesmo, né, Roberto, igual você está falando, pegar o significado da vida, eu acho que isso a gente vê tanta falta de significado da vida, né? A gente nos consultórios, né? Quanta gente bate na porta e realmente o que está faltando é de ter um significado na vida. A vida ficou meio sem sentido, né? Eu até penso que às vezes essas catástrofes que acontecem é para talvez a gente repensar o significado da vida, repensar o significado da humanidade e o que que realmente ajuda a humanidade, né? Acho que é muito menos política e poder e muito mais solidariedade e humanidade, né? E todo mundo está lá enfrentando e essas são as pessoas que estão realmente ajudando, né? Esses mutirões, esse povo todo fazendo alguma coisa, né? E acho que isso é muito próximo, né, de uma visão mais do povo da floresta, né? É o respeito, todo mundo se ajuda, né? Todos têm sua parte para ser feita, né? E isso é que dá significado mesmo, eu acho. E pensando no que você está falando, Neuza, tem um trechinho aqui que ele fala assim, né, que ele está falando, ele fala do motor de polpa, uma hora que ele fala, um dia eu vou ter um motor de polpa desse, né? E eu achava que eles é que faziam isso. E aí ele diz assim, que aqueles objetos, ele diz assim, aqueles objetos novos escureciam meu espírito e me faziam esquecer todo o resto. Eu já não trazia em meu pensamento nem meus parentes, nem minha antiga casa, né? Então, assim, o quanto, né, essa, até mesmo, né, uma solidariedade, uma generosidade, ela implica num exercício de eu poder oferecer algo que eu tenho, que eu sou, às vezes, é um sacrifício, né? E o sacrifício não é o que eu tenho sobrando. O sacrifício é eu abrir mão de alguma coisa em detrimento do outro. E abrir mão, muitas vezes, revendo essa relação que eu tenho com o próprio objeto. Quer dizer, ele está falando de uma outra maneira do mundo da mercadoria, né?
Então, quando, quer dizer, no momento que ele ficou tão animado com todas essas coisas, o olhar dele de fato foi para fora, né? E deixou de estar dentro. E aí nós nos Isso. esquecemos, né? Exatamente isso que você está dizendo, né? Nós nos esquecemos de nós nos esquecemos, né, de nós e do outro, né? E é como se a gente, é como não, eu acho que ele coloca numa horizontalidade o Mama, os Yanomami e as outras etnias e as outras pessoas. A gente tem numa horizontalidade, é como se dissesse assim, olha, numa linguagem, né, cristã, a gente tem Deus, tem o eu e tem os outros, né? Então eu tenho que amar os outros, né, como a mim mesmo. Só que eu sou uma manifestação e uma imagem desse divino. Quer dizer, eu sou uma manifestação, o divino só vai se manifestar em mim. Ele vai manifestar em tudo que é vivo, né? Eu sou uma criatura viva, então ele também vai se manifestar em mim e vai se manifestar em todas as outras criaturas vivas. Então, quando eu coloco isso, eu tiro de uma verticalização, eu coloco numa horizontalidade, né? Acho que na nossa linguagem, né, cristã, nessa linguagem cristã, mas olhando para o que o Schopenhauer fala, é exatamente, eu penso que é exatamente isso. Tem uma horizontalidade aqui, não só de importância e de valor, né? E quando o meu foco está aqui, o meu olhar está aqui, eu posso até ter um motor de polpa, né? Mas eu não, se eu tiver um motor de polpa, eu vou inclusive depender do óleo, né? Do combustível para ele. Tem um conjunto de, eu vou estar com mais pressa, né? E por que que eu preciso estar com tanta pressa se eu tenho todo o tempo do mundo? É claro que com as invasões de terra, tal, a coisa muda de figura, né? As invasões de território. Mas na vida, no dia a dia, né? Assim, por que que eu preciso chegar mais cedo ali no meio do rio onde eu vou pescar? Sendo que o motor, inclusive, né? Ele vai assustar os peixes, eu vou ter que ficar um tempo muito maior esperando acalmar para ver se os peixes ainda voltam para pescar. E se eu vou no remo, né? Eu não assusto, eu respeito o ritmo do rio, eu respeito o fluxo da água, né? Eu não assusto, eu não agrido, né? Nenhum ser que está ali, e eu vou ter o meu peixe. Então é uma outra relação. E acho que vai muito de encontro, né, com o que a Neuza está colocando, essa fala dele. Quanto a gente, nós é que nos perdemos nos espelhos, né, e nos brilhos. E tem uma questão de respeito, né, e de obediência, porque, né, do jeito como os missionários colocam, você tem que obedecer É, né, você tem que obedecer de cima para baixo, né? Você tem um poder que manda com que você obedeça. Mas por que que eu tenho? Aí o índio, né, pergunta, por que que eu tenho que obedecer? Mas por que que eu tenho que obedecer, né? Na realidade não é obedecer, na realidade é me relacionar, porque eu vou obedecer, mas de uma outra forma, por respeito, e não por autoritarismo ou por ameaça, né? Porque ele fala muito dessa recriminação e dessa ameaça, né? Diz que, né, o tempo todo se fala de ameaça, o tempo todo se fala de, né, pecado, recriminação, né? Parece que só sabem falar essas palavras, né? Pecado e recriminação. Diferente, controle, né, né? dos... É, Controle. é. Mas esse é o paradigma que está presente nesse tipo de pensamento, né? Nesse tipo de ideia. Você tem que mudar o valor, né? Mudar o paradigma, senão você não entra na horizontalidade que você falou, né? É tão bom, né? Uma criança obedecer pai e mãe por respeito, né? E não por autoritarismo, né? Não por, né? Eu vou fazer porque eu gosto de você, por amor. Como diria o Jung, né? Onde entra o poder, sai o amor, né? É.
E o contrário também, né? Quando às vezes os pais também fazem a escuta, né? E obedecem a criança, também por amor e também porque eles não precisam ficar nesse papel onde eles têm que ter razão o tempo inteiro, ou Isso. eles têm que saber o tempo todo o que fazer, né? E não a criança, né? Como se a criança não fosse um ser pensante que, enfim, que soubesse coisas que uma criança naquela idade tem a possibilidade de saber, né? E que é uma pessoa que pensa, e que pensa, né, que a partir da experiência e da leitura de mundo que ela também vai construindo. E não só na relação com aquele pai ou com aquela mãe, ou com aquelas mães ou com aqueles pais, mas na relação com outras pessoas. Que essa criança vai tendo contato com coleguinhas, que ela vai tendo a chance de brincar, ou numa creche, ou numa praça, ou sei lá onde, né? Então, essa criança também pensa, ela também elabora o pensamento dela. Tem um livro do Trevarten, que é um estudioso antigo, que chama O Bebê Nosso Professor. Aí tá falando nem da criança que fala, tá falando do bebezinho, bebê mesmo, desde recém-nascido, como ele ensina o ser humano tantas e tantas coisas, né? Então chama O Bebê Nosso Professor. É um livrinho bem pequenininho, muito interessante, que é a partir dos estudos lá do Bowlby, né? Do apego, enfim, dessa época toda, né? Que mostra a importância da gente É considerar. um livro ou é um vídeo, Neuza? Eu não entendi. Um livro pequenininho. Eu acho que eu tenho ele até aqui, que eu posso fotografar. Se quiser, eu fotografo a capa dele e coloco no grupo. Por Ah, favor, seria legal, bem legal. Eu não conheço. também não. O Trevarten foi o orientador do Fiamengue. Vocês lembram? Eu não sei o primeiro nome dele. Fiamengue era um estudioso de bebês e de relacionamento de bebês e de intersubjetividade entre bebês. E ele fez um trabalho fora do Brasil, na Europa, e o Trevarten foi orientador da tese dele. E era tão interessante. Ele foi falar no SEDES quando eu dava aula, ele foi dar uma aula lá, ele é de Campinas. E ele punha dois bebezinhos em carrinhos de bebê, naquelas salas de espelho, enfim, que podiam ser todos monitorados. E os bebezinhos, ele punha menino com menino, menina com menina e menino com menina. E a relação dos bebês era muito interessante, porque as meninas ficavam atiçando os meninos. Hum, e faziam um gesto. Elas ativavam o relacionamento e os meninos assim, nem aí. É muito interessante o trabalho dele, porque eram os bebês se relacionando de meses, bem pequititicos, presinhos nas cadeirinhas e um olhando para o outro. Mas como as meninas são mais sociáveis desde bebezinhas. Ô, Neuza, e quando tinha menina com menina, elas também tinham essa atitude? Tinham, E quando tinham, tinham os tinham. dois menininhos Tinham, de também? maior conversê, né? Maior conversê, as duas bebezinhas, maior conversê. Os meninos não procuravam interagir, e as meninas eram muito mais interativas do que os menininhos, os bebezinhos homens. Muito bom isso. Mas depois, se você puder fotografar, eu gostaria. Pessoal, eu vou me despedir, que hoje eu estou meio moída. Eu trabalhei muito, estou muito cansada, e como eu não li também, eu já, senão vou começar a fechar os olhos. Boa fim de reunião para vocês, peço desculpas. Beijo, Obrigada, Sônia. Obrigada por ter entrado com a gente. tchau, tchau. Tchau. Gente, eu dei uma de enxerida e encontrei o livro que a Neuza indicou aqui na Amazon e já pus no grupo, tá? Ah, legal. Ah, Tá isso que eu ia baratinho. falar.
Neuza está fechado. Todo mundo. Ele é muito pequenininho, gente. Ele é um livrequinho, assim, muito simplesinho. Você achou, Beth? O Bebê Nosso Professor, esse mesmo. Muito legal. Marta, você está tão quietinha aí hoje. Tô cansada também, Hum. bem cansada. Mas eu acho que o livro que mais me... É isso, né, gente? Engraçado, quando eu li, eu lembrei muito do Fanon. Não sei se vocês leram Máscaras... Uhum. Como é que chama? Máscaras... Enfim, eu fico pensando que é mais ou menos o que Fanon também passou, né? Quando ele era negro, era branco, eu sou negro, eu sou branco, né? Lembrei muito daquele livro. Mas eu acho que é engraçado, o Copenhague tem um lugar tão preservado, né? Ele não perde o lugar ali. Tá, tem uma curiosidade, tem uma vaidade, tem mas tem uma observação, né? Peraí, tem alguma coisa que não bate, né? Esse branco fala uma coisa e faz outra. Ele tem uma capacidade de observação incrível, né, gente? Incrível. Ele não perde o eixo, né? Mas eu penso que essa capacidade, né, de observação e não essa não perca do eixo, né, é porque ele tem um propósito muito claro. Acho que tem um propósito interno, tem um direcionamento interno, né? Acho que ele é uma pessoa diferenciada, né? Não é acho que nem todas as pessoas talvez consigam e nem têm essa energia de luta, essa energia de resistência, que é o tempo inteiro, que é o tempo todo. Acho que tem Mas aí eu acho, né, Beth, que ele tem uma conexão. Os chapiris o escolheram desde sempre. Aquilo que o Hilma, acho que é o Hilma que fala, não é você que escolhe, é o Diamond que te escolhe, né? E se você tem essa conexão, e o Copenhague desde pequenininho, né? O Diamond, os chapiris, o Rever, o escolheu, né? Ele é um escolhido. Não, mas ele faz a escuta, né? Ele foi um escolhido, ele faz a escuta e ele assume o ônus dessa escuta, Sim, sim. né? Ele assume, ele vai e que faz parte, no meu imaginário, fez parte, inclusive, todo esse contato com os brancos, tudo que ele viveu com os brancos e que fez com que ele tivesse mais segurança ainda. Tem um trechinho aqui que ele fala, né, que ele foi tendo claro que ele precisava continuar conectado com os seus antepassados e que os brancos se conectassem com os seus antepassados também, né, que eles também olhassem para os seus antepassados. E talvez olhando para os nossos antepassados, e que talvez lá atrás os nossos antepassados tenham, né, talvez a gente se encontre em algum lugar, né, em algum momento nós nos encontremos, mas que é olhando que alguma coisa, mesmo que a gente encontre uma coisa muito dura, que algo vai poder acontecer, né? Que uma mudança, que uma transformação, ela vai poder acontecer. Só olhando para esses antepassados, não tem outro caminho. Eu penso que a maneira que eles lidam com o tempo também ajudava ele a estar presente, né? Ele estava ali em cada coisa que ele viveu. E ele fala do uso do relógio, né? Aquela máquina que ajudava ele a olhar para o sol, a ver o movimento do sol. Que a Beth também já tinha falado, não tinha pressa. Ele estava ali, na disponibilidade de cada coisa que ele escolheu estar também, de cada lugar. E eu acho que nisso que você falou, Beth, tem a questão de a gente não se desligar das próprias raízes, né? Que os brancos se liguem nas próprias raízes, né? E que o povo da floresta se
ligue com as próprias raízes, não se desconecte com as raízes, né? E eu acho que essa fluidez da vida moderna faz a gente se desconectar das próprias raízes, né? Os adolescentes ficam perdidos, eles não sabem quem eles são, o que que eles, né? Parece que a gente perde a história, né, da nossa própria vida, a história familiar, a história cultural, a história, como a Beth falou, né? Perde o pé, né, Beth? Beth Haga, né? Perde o pé e você não sabe mais quem você é, né? A identidade fica perdida, porque ela está ligada nesse fio, né? Esse fio não pode ser cortado. E a capacidade narrativa, né? Eu acho que à medida em que nós fomos intelectualizados, intelectualizando, nós somos de fato dando menos valor para até mesmo para essas histórias familiares, enfim, para a contação de histórias, né, como um todo. Eu estava lendo, quando eu estava lendo, eu me lembrei do Peixe Grande e Suas Histórias. Não sei se vocês lembram desse filme, que o filho dele está numa angústia ali, né, que o filho quer saber a verdade, quer não sei o quê, e o filho tem uma pressa, né, acho que o filho é um executivo, né, não me lembro muito bem, mas acho que, enfim, o filho tem um trabalho assim nessa área, né, e o pai está lá, né, e ele só vai conseguir fazer a escuta do pai quando o pai está morrendo. Então, aquilo tem um valor, ou tem uma importância, quando ele percebe que está perdendo, mas ele ainda consegue fazer essa escuta, né? Ele quer a verdade, né? Ele não consegue fazer a escuta dessas verdades internas, e que às vezes aquela história, ela é a história, né, que vale. Quer dizer, quais são os nossos mitos de origem, né? E aí, pensando nos mitos pessoais, né? Quais são os mitos de origem que a gente carrega, né? Ou quais foram, talvez, as memórias adquiridas que a gente carrega, né? E essas memórias, acho que elas falam muito a nosso respeito, né? Relações que a gente carrega, às vezes, com pessoas que viveram antes de nós e que nós temos uma memória muito nítida, né? E de relatos que às vezes nem foram feitos, né, por familiares, mas que está nesse inconsciente familiar e que chega, né, à medida em que eu tenho uma conexão com essa família, com esse clã ao qual eu pertenço, eu vou conseguindo acessar essas memórias, elas são verdades em mim. São verdades muito profundas, são viscerais, e a gente sente no corpo essas situações. E que acho que são valores que também, né, estão vinculados, né? Acho que foi a Neuza, né, que falou da ausência de propósito na vida, né? Hoje eu ouvi de uma psicóloga que trabalha com, a gente estava falando sobre as diferenças, né, nas análises, e ela trabalha com, ela é cognitivo comportamental, a abordagem. E aí ela estava dizendo que as pessoas que chegam, né, que normalmente as pessoas que a procuram acima de 58 anos, mais ou menos, são pessoas que já estão em processo de aposentadoria e não têm mais nenhum sentido para a vida. E aí eu achei muito interessante, né? Claro que, enfim, cada terapeuta também tem, né, as pessoas que precisa ter, né? Tem os atendimentos que precisa. Mas é interessante porque, pelo menos na minha experiência, né, as pessoas que me procuram nessa faixa etária são pessoas que estão completamente, podem estar nesse mesmo processo, mas são pessoas que estão muito cheias de vida e que precisam, né, compreender isso e saber como elas vão se reorganizar. Mas são pessoas que têm vínculo com a sua própria história, são pessoas conectadas, né, com os seus antepassados de alguma maneira. Enfim, são coisas, né, que a gente vai pensando.
Acho que quem não está nessa faixa aqui é só a Roberta e a Célia, é isso? Vocês param, vocês duas, viu? Vocês param, vocês Eu duas. sou uma Pode jovem parar. senhora de 38 anos. Pelo amor de Até, se- Deus. Pelo até amor de que Deus. dia? Vou dormir. Até dia Tchau. 6 do mês que vem. Aí eu já faço 39. Eu tô começando a querer entrar na crise de fazer 40, gente. Mas ainda falta um ano, eu vou deixar mais pra frente isso. Eu digo que eu já tenho quase 50, embora eu vou fazer 45 daqui a pouco. Mas eu já estou me aproximando dos 50 muito mais rápido. Mas eu vou contar uma experiência pessoal. O ano passado eu tive a oportunidade de reunir 5 gerações da minha família das mulheres, né? Falo das mulheres porque todas as irmãs da minha mãe, inclusive minha mãe, foram morrendo, morrendo, morrendo. E na realidade a gente tinha só alguns filhos dessas e também que começaram a morrer. Eu falei, gente, daqui a pouco a gente não vai ter mais história. Aí eu resolvi fazer um churrasco no interior, e aí eu convidei 5 gerações. Então a gente tinha os filhos da minha, quer dizer, meus primos diretos, né? Depois tem os filhos dos primos de primeiro grau, depois os filhos dos filhos dos filhos, né? Enfim. E aí a gente tentou fazer uma história de quando eu sou filha de portugueses que vieram em barcos daquela época, imigrantes vindo de Portugal, tanto de pai quanto de mãe. Por isso que eu digo que o meu sangue é vinho verde que corre nas veias, não é sangue, né? E, e aí eu tentei fazer a história desse povo, de quando eles chegaram aqui, e algumas histórias de como essas mulheres chegaram, quem foram cada uma dessas mulheres, irmãs da minha mãe. Gente, vocês precisavam ver a cara dos jovens, dos bem jovens, né, da terceira, quarta geração, que não tinham ideia da história dos imigrantes, de quem foram as avós, entendeu? Como elas chegaram aqui no Brasil, né? Pelo que elas passaram. Então, acho que eu estou falando disso um pouco, porque a gente também tem que fazer um esforço para a gente resgatar essas raízes, porque acho que se eu não tivesse feito isso, esses meninos jovens que estavam ali, muito jovens, não tinham a menor noção. Acho que eles achavam que eles tinham vindo assim né, de um fantasma que tinha baixado. Não, tem história por trás, né? Tem uma história de gente imigrante que chegou aqui sem nada no Porto de Santos, né? Tendo que ficar lá como chama, em quarentena, porque estava vindo de fora, né? Não era Covid, era aquela quarentena lá de anos atrás, né? Então, assim, pelo que esse povo passou, né? E que foram nossos ancestrais, né? As pessoas que eu achei muito interessante, gente. O rosto das pessoas era assim de uma total surpresa. E você falou, Me né, senti muito bem fazendo isso. Foi muito bom. Foi um evento muito importante mesmo. Fala. Não, não, e assim, você falou do Porto de Santos, né? Eu não sei a tua família, mas muitas famílias, quando chegaram no Porto de Santos, as pessoas que estavam fazendo o registro não entendiam o sobrenome. Então, as pessoas receberam o sobrenome do porto onde chegaram, né? A família do meu esposo é isso. O sobrenome é Santos, por conta na documentação da família, Santos aparece quando chega no Brasil, quando chega no Porto, né? Quando chega em Santos. E todo o restante, os documentos anteriores, as pessoas têm outros sobrenomes, né? Mas é por isso que a gente tem tantos santos, né? De portugueses tal, e então você vai tendo uma identidade, né? Foi dada uma identidade, e as pessoas também nem perceberam que isso foi acontecendo, né? E só se deu conta gerações, né? Outras gerações, gerações que vieram, é que foram percebendo a questão do sobrenome, né? Agora, mas essa promoção que você fez foi uma coisa muito legal, né? Muito legal mesmo, muito legal.
Vocês registraram isso? Sim, a gente fez eu e minha filha fizemos uma apresentação toda de uma meia hora de história da família, com slides, com fotos que a gente foi recolhendo, com histórias que eu fui ouvindo das pessoas mais velhas, eu fui juntando, né? As meninas chegavam aqui com 18 anos, então conta-se uma história de que uma das minhas tias chegaram aqui no Porto de Santos e a pessoa que ia buscá-la de São Paulo não apareceu. E ela chegou com um papelzinho na mão, com o nome de um homem que era sapateiro, e que esse homem sapateiro morava num lugar que chamava Aclimação, sei lá o quê, como é que era o nome na época. Ela só tinha isso, uma malinha na mão no Porto de Santos. Gente, o motorista de táxi viu a minha tia, com 18 anos, sentada no muro, deixou ela lá. Chegou no final do dia, ele viu a mesma menina sentada no muro, o dia inteiro sentada no muro, porque ela não sabia para onde ir. No dia seguinte, ele trouxe ela para São Paulo, para aclimação, e ela começou de porta em porta a procurar um nome de um sapateiro na aclimação. Veja se é possível hoje em dia você imaginar que alguém fosse descobrir em 1900 e bolinha. Pois ela achou. Pois ela encontrou. Diz que chegou numa padaria e falou: Olha, você conhece Fulano? Ele é sapateiro. Ah, conheço, é o Fulano sapateiro, porque todo mundo se conhecia, né, gente? O que que era São Paulo, né? Um ovícodo desse tamanho. Então, sabe, Isso que eu ia histórias que falar, você Neuza. não consegue acreditar que existe uma história dessa, né? Como que Sim. você chega? Mas isso que eu ia falar, né, Neuza? A vantagem foi ser 1900 de bolinha, porque realmente São Paulo era pequenininha e as pessoas se conheciam. Vai fazer isso hoje? Não, De jeito hoje você nenhum. fica lá sentada no porto, dias e dias sem sair do lugar. Eu acho que não, viu, Neuza? Você é muito otimista. Eu acho que ela não teria ficado sentada, uma mocinha de 18 anos, ela não teria ficado sentada no porto Não, né? dias e dias. Eu acho que ela não teria chegado nem até o final do dia, né? Eu acho Pois que, é. eu acho que eu acho que ia ser terrível, né? Acho que ela nem ficaria sentadinha lá esperando, né? É. Mas quanta história, né, gente? Quanta história de raízes. Então, é isso aí. Acho que acho que Copenhague quer dizer, né? Não perca suas raízes, né? Voltando para o texto, né? Uhum. Porque toda vez que a gente, né, que a gente consegue olhar para essas raízes, eu entendo que nós nos conectamos com aquilo que nós não vemos e com aquilo com que nós não temos a menor ideia, que a gente vai ter a partir dos nossos sonhos, a partir da maneira como a gente se relaciona, que a gente vai podendo, eu acho que os nossos mitos, né, de origem, eles vão sendo construídos, talvez a gente consiga ter um rascunho dele, né, quando a gente está chegando perto da mudança, né, perto do fim. Eu acho que aí sim é que a gente consegue ter um rascunho dele. Porque até então a gente está construindo, construindo, construindo. Muito, muito, muito. Que bom, né, que a gente tem essa chance. Pelo menos penso isso. Bom, Ô, Neuza, esse trabalho que eu coloquei ali sobre o Boca do Céu, eu acho que é muito legal para você. Eu vou colocar. É uma amiga minha que ela faz um festival a cada 2 anos de contadores de história. Hum, E o eixo vai ser o Simas, não sei se vocês já leram, que é um historiador carioca, a Rita Von Fans e uma astróloga. E vem gente do mundo inteiro. E é basicamente para criança, é totalmente gratuito. Eu vou colocar aqui de novo, gente, a programação, quem eu tiver. estou vendo aqui, você mandou já, né? Vê a programação, eu acho, e tem um cara também que trabalha com criança, que é um filósofo agora que está super em moda, tudo de graça, Neuza. Eu acho que tudo a ver você dar uma olhadinha lá o teu trabalho com as crianças que você tem aí no abrigo, né? Sim,
sim. Ele é online, querida? Não. Não, tudo presencial. Tá, eu vou olhar com carinho. Tá bom. É tudo presencial, vai ser na Cinemateca, na Cinemateca, no Itaú Cultural, no Vila. Vai ter em vários lugares em São Paulo. Vai uma programação bem extensa. Uhum, uhum. Eu Sim, acho tô que vendo. né? Tá. Eu Uhum. acho que quem estiver em São Paulo, dá uma chegada lá. Até porque a Rita, ela está dizendo que ela vai descontinuar o personagem. Ela já tá dando. Então, talvez seja uma das últimas vezes de ver a Rita. Vão. Ah, é? Por Ah, é quê? por quê? Porque ele disse que ele já cumpriu com o objetivo que ele queria, entendeu? Então, ele vai descontinuar. Então, é umas poucas últimas vezes de ver ela presencialmente falando, entendeu? Agora, o que ele vai fazer, eu não sei. Mas Né? ele já tinha dito isso, né? Já tinha feito uma ameaça há um tempo atrás, né? É. É, Pena que você não está aqui, Beth. Acho que seria bem legal. Aga, Beth, quem está em São Paulo, gente, cara, dá uma chegada lá. É um trabalho muito impressionante, porque ela traz quilombolas, vem um cara da África, meu, vem índio do Canadá contar história. É muito impressionante, gente. É muito Nossa, vai impressionante. ser difícil escolher, hein, Marta? É. Vai ser difícil Porque a escolher. contação de história nas culturas tradicionais é a base da transmissão, da conexão com daquela daquele, né, dos índios, enfim. Então, Uhum. é um trabalho que ela para os arquetípicos, né, que falam muito em mundo imaginalis, vai lá ter uma Hum. experiência de mundo imaginário, entendeu? Fala, né? Esse povo Aham. é muito legal. Eu já me organizei minha agenda para ter. E principalmente o Simas. Vocês já leram alguma coisa do Simas, que é um historiador carioca que não. fala do encantado das ruas? Ele só conta a narrativa da pequena África, do morro, dos Uhum. negros, né? A pequena África era uma região ali no Rio de Janeiro. Então, assim, esse historiador, gente, brasileiro, é impressionante esse menino, impressionante. Vale muito a pena assistir a palestra dele, viu? E, claro, ler os livros dele. Olha, Olha, tá, eu vou olhar. Tem depois quem for. Oi, desculpa, né? bastante. Não, tem bastante coisa, a programação é enorme. Estou lendo aqui, é É a enorme. semana inteira, é de segunda a domingo. Ah, Uhum. depois quem for, vocês que forem, podia dar uma palhinha para a gente, né? Para quem é de fora, né? Tá bom. Eu Hum. vou no Simas, que eu quero conhecê-lo pessoalmente, que eu já li muitas coisas dele. Vou na Rita, porque pode ser a última vez de vê-la. Vou procurar aqui, mas esses precisa de inscrição? O da Não, Rita? não, Não. não. Tá. O Simas tem Me- logo na terça-feira. Tu vai ter até anotado. O Simas é na terça-feira, às 16h30, na Cinemateca. A Rita também, na quinta, às 16 horas, na Cinemateca também. Ai, o problema são esses horários, né? É. Uhum. Tá, tá ótimo. Pessoal, a gente se vê daqui 15 dias, tá? Beijo. Tá, um beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais. Bom descanso. Ai, obrigada. Tchau.